Gestão de pessoas. Contexto histórico. Quando se fala em gestão de pessoas, não se pode pensar que esta é uma realidade que sempre existiu, nem sempre se pensava nas pessoas como sendo o principal ativo de uma organização. Vemos Taylor que no ano de 1911 publicou seu livro sobre princípios de administração científica, onde segundo Antônio Andrade, 2009, p. 52, Taylor dizia que deveria haver planejamento e se aplicar métodos científicos no desenvolvimento dos trabalhos, fazendo com que os operários se tornassem cada vez mais experientes naquilo que faziam, realizando assim de modo mais rápido e eficiente a produção. No entanto, ele não pensava se os desejos e objetivos do trabalhador estavam sendo realizados, os considerava como máquinas, o que gerava certos problemas, pois esses não se sentiam motivados a realizar seu trabalho. Segundo Gil, 2007, p. 18, a administração científica se fundamentava na racionalização do trabalho, objetivando reduzir tempos gastos desnecessariamente. Além de Taylor, Fayol e Henry Ford também contribuíram para fundamentar a administração científica, fazendo com que esta se tornasse uma base principal para as organizações industriais. Na busca de melhores resultados, começou a se constatar a necessidade da valorização das relações humanas. Gil, 2007, p. 19, mostra que Elton Mayo através de suas experiências ressaltaram a importância de fatores psicológicos e sociais na produção. Em consequência disso, é que passou a valorizar as relações humanas no trabalho. As relações humanas constituem um processo de integração de indivíduos numa situação de trabalho, de modo a fazer com que os trabalhadores colaboram com a empresa e encontrem satisfação de suas necessidades sociais e psicológicas. Gil, 2007, p. 19. Com o passar do tempo os sindicatos começaram a surgir, sendo assim, de acordo com Chiavinato, 2008, p. 18, com isso, não se tratava mais de intermediar os problemas e reduzir conflitos, mas também administrar as pessoas de acordo com a legislação. Deste modo, pode-se perceber que começou a haver maior preocupação com as pessoas, notando que estas eram os recursos vivos e inteligentes que toda a organização possuía. Chiavinato, 2008, p. 18, afirma que a partir da década de 70, é que então surgiu o conceito de administração de recursos humanos, embora ainda havendo problemas por não conseguirem mudar completamente a ideia da importância das pessoas dentro da organização e ainda continuar vendo os trabalhadores como apenas recursos produtivos. O aparecimento da administração de recursos humanos teve grande influência com a introdução da teoria dos sistemas, de Ludwig von Bertalanffy, afirma Gil, 2007, p. 20, já que Bertalanffy mostrou que toda e qualquer organização é constituída por elementos que interagem de certa forma e assim formam uma estrutura organizada, sendo assim as pessoas são parte da organização, têm sua importância essencial e devem receber seu respectivo valor. Gil ainda nos mostra que a partir do momento que uma organização passa a adotar o enfoque sistêmico, ela passa a ter algumas características, como a interdependência das partes, ênfase nos processos, já que uma organização possui sempre uma continuidade, não há como ela permanecer estática. Probabilismo, uma vez que nunca se tem absoluta certeza das coisas que devem acontecer, e do que é melhor. Multidisciplinaridade, já que em uma organização sistêmica, se deve buscar contribuir com outros campos do conhecimento, ou seja, se uma equipe de RH é bem estruturada, e com diferenciais no conhecimento, sem dúvida, esta obterá maior êxito. Concepção multicausal, diante dos vários casos que podem acontecer, estes são analisados. Caráter descritivo, deixando com que os indivíduos que compõem a organização compreendam os fatos e busquem as melhores soluções. Caráter multimotivacional, onde se percebe a necessidade de motivação para o alcance dos objetivos, sendo esses não somente financeiros, mas também de realização profissional e de bem-estar. Participação, onde quem atua nas áreas menores, nos subsistemas, também participa das decisões, também são ouvidos. Abertura para o ambiente, tanto interno quanto externo. E ênfase nos papéis, onde se mostra o que se espera de cada um dentro da organização.
Diante disso, pode-se afirmar que de um modo sistêmico, a administração de recursos humanos passou por dificuldades até chegar onde está hoje, enfrentou diversos desafios, para mostrar realmente sua necessidade e importância dentro das organizações, até que se chegou ao ponto de notar o funcionário como um parceiro, já que o processo produtivo depende de uma ação conjunta, onde todos buscam sua maior satisfação e alcance de seus objetivos. Definição e conceitos. Para Shevinato, 1999, p. 8 Gestão de pessoas ou ARH é o conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. Ao referenciar Shevinato, é notória a preocupação com seres humanos dentro da organização, contudo eles têm uma capacidade e habilidade que por vezes não é desenvolvida nem incentivada a transparecer, ficando este um ser à mercê que por vezes não é incentivado a mostrar o seu talento. Conforme Geo, 2001, p. 17 Gestão de pessoas é a função gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos, tanto organizacionais quanto individuais. A administração de recursos humanos, ARH, é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação do desempenho. A ARH é a função administrativa devotada à aquisição, treinamento, avaliação e remuneração dos empregados. Todos os gerentes são, em um certo sentido, gerentes de pessoas, porque todos eles estão envolvidos em atividades como recrutamento, entrevistas, seleção e treinamento. A ARH é o conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. A ARH é a função da organização que está relacionada com a provisão, treinamento, desenvolvimento, motivação e manutenção dos empregados. Destaca-se, com relação à nomenclatura adotada, que com o passar dos anos, a administração de recursos humanos vem mudando sua nomenclatura do tipo gestão de talentos humanos, gestão de parceiros ou de colaboradores, gestão do capital humano, a administração do capital intelectual e enfim gestão de pessoas. Dessa forma, para Shevinato, 2010, a administração de recursos humanos trata especificamente de um conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação do desempenho. A área é a função administrativa devotada à aquisição, treinamento, avaliação e remuneração dos empregos. Todos os gerentes são, em um certo sentido, gerentes de pessoas, porque todos eles estão envolvidos com atividades como recrutamento, entrevistas, seleção e treinamento. Entre estas práticas e políticas estão: conduzir análise de cargo, determinar a natureza do trabalho de cada funcionário, prever a necessidade de trabalho e recrutar candidatos, selecionar candidatos, orientar e treinar novos funcionários, gerenciar recompensas e salários, como remunerar funcionários, oferecer incentivos e benefícios, avaliar o desempenho, comunicar-se, entrevistando, aconselhando, disciplinando, treinar e desenvolver, construir o comprometimento do funcionário. E o que o gerente precisa saber sobre oportunidades iguais e ações afirmativas, saúde e segurança do funcionário, queixas e relações trabalhistas. Dessler, 2003, p. 2. Segundo Shevinato, 2006, as políticas de recursos humanos devem ter as seguintes características: estabilidade, consistência, flexibilidade, generalidade, clareza e simplicidade. Aspectos fundamentais da moderna gestão de pessoas. Assim, a gestão de pessoas se baseia em 3 aspectos fundamentais, segundo Shevinato. 1. As pessoas como seres humanos, dotados de personalidade própria e profundamente diferentes entre si, com uma história pessoal particular e diferenciada, possuidores de conhecimentos, habilidades e competências indispensáveis à adequada gestão dos recursos organizacionais. Pessoas como pessoas e inúmeros recursos da organização. 2. As pessoas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais,
como elementos impulsionadores da organização e capazes de dotar-a de inteligência, talento e aprendizagem indispensáveis à sua constante renovação e competitividade em um mundo cheio de mudanças e desafios. As pessoas como fonte de impulso próprio que dinamiza a organização e não como agentes passivos, inertes e estáticos. 3. As pessoas como parceiros da organização, capazes de conduzi-la à excelência e ao sucesso. Como parceiros, as pessoas fazem investimentos na organização, como esforço, dedicação, responsabilidade, comprometimento, riscos etc., na expectativa de colherem retornos desses investimentos, como salários, incentivos financeiros, crescimento profissional, carreira etc. Qualquer investimento somente se justifica quando traz um retorno razoável. Na medida em que o retorno é bom e sustentável, a tendência certamente será a manutenção ou o aumento do investimento. Daí, o caráter de reciprocidade na interação entre pessoas e organizações. Pessoas como parceiros ativos da organização e não como meros sujeitos passivos dela. Os objetivos da AGP são variados. Ela deve contribuir para a eficácia organizacional através dos seguintes meios. 1. Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão. 2. Proporcionar competitividade à organização. 3. Proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas. 4. Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho. 5. Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho. 6. Administrar e impulsionar a mudança. 7. Manter políticas éticas de comportamento socialmente responsável. 8. Construir a melhor empresa e a melhor equipe. Os processos de gestão de pessoas. A gestão de pessoas é um conjunto integrado de 6 processos dinâmicos e interativos. 1. Processos de agregar pessoas. São os processos utilizados para incluir novas pessoas na empresa. Podem ser denominados processos de provisão ou de suprimento de pessoas. Incluem recrutamento e seleção de pessoas. 2. Processos de aplicar pessoas. São os processos utilizados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. Incluem desenho organizacional e desenho de cargos, análise e descrição de cargos, orientação das pessoas e avaliação do desempenho. 3. Processos de recompensar pessoas. São os processos utilizados para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. Incluem recompensas, remuneração e benefícios e serviços sociais. 4. Processos de desenvolver pessoas. São os processos utilizados para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas. Incluem seu treinamento e desenvolvimento, gestão do conhecimento e gestão de competências, programas de mudanças e desenvolvimento de carreiras e programas de comunicações e consonância. 5. Processos de manter pessoas. São os processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Incluem a administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, segurança e qualidade de vida e manutenção de relações sindicais. 6. Processos de monitorar pessoas. São os processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Incluem banco de dados e sistemas de informações gerenciais. Todos esses processos estão bastante relacionados entre si, de tal maneira que se interpenetram e se influenciam reciprocamente. A estrutura do órgão de gestão de pessoas. Antigamente, os órgãos de RH eram tradicionalmente estruturados dentro do esquema de departamentalização funcional que predominava nas empresas. A estrutura funcional privilegia a especialização de cada órgão e a cooperação intradepartamental, mas produz duas consequências indesejáveis. 1. A subobjetivação. Os objetivos departamentais tornam-se mais importantes que os objetivos globais e organizacionais, que funciona como uma força centrífuga de esforços. 2. A enorme dificuldade de cooperação interdepartamental. Os departamentos mais se separavam e brigam do que cooperam entre si, que impede a visão sistêmica e a obtenção de sinergia entre os órgãos.
A ARH como responsabilidade de linha e função de staff. Há um princípio básico em ARH. Gerir pessoas é uma responsabilidade de linha e uma função de staff. O que significa isso? Simples. Quem deve gerir as pessoas é o próprio gerente, ou supervisor ou líder de equipe, ao qual elas estão subordinadas. Ele tem a responsabilidade linear e direta pela condução de seus subordinados. Por essa razão, existe o princípio da unidade de comando. Cada pessoa deve ter um e apenas um gerente. A contrapartida desse princípio é que cada gerente é o único e exclusivo chefe dos seus subordinados. Para que o gerente possa assumir plena autonomia essa responsabilidade de gerir seu pessoal, ele precisa receber assessoria e consultoria do órgão de ARH, que lhe proporciona os meios e serviços de apoio. Assim, gerir pessoas é uma responsabilidade de cada gerente, que deve receber orientação do staff a respeito das políticas e procedimentos adotados pela organização. Centralização/descentralização das atividades de RH. O conceito básico de que administrar pessoas é responsabilidade de linha e uma função de staff é fundamental. Acontece que as empresas sempre se defrontaram com o problema do relativo grau de centralização/descentralização de suas áreas de atividades. E na área de ARH sempre predominou uma forte tendência para a centralização e concentração na prestação de serviços para as demais áreas empresariais. A tal ponto que, em muitas empresas, o recrutamento e seleção, a admissão, integração, treinamento e desenvolvimento, a administração de salários e remuneração, a administração de benefícios, higiene e segurança do trabalho, avaliação do desempenho, eram estreitamente concentrados na área de ARH, com pouca participação gerencial das demais áreas. E nisso a área de ARH era essencialmente exclusivista e, até certo ponto, hermética, mantendo as 7 chaves os segredos das suas decisões e atividades. A atividade prestadora de serviços do staff prevalecia fortemente sobre a responsabilidade de linha dos gerentes da empresa. A tal ponto que o staff é quem tomava as decisões peculiares da linha. A centralização preponderava sobre a descentralização. A interação entre especialistas de RH e gerentes de linha. Na realidade, as tarefas de RH mudaram com o tempo. Hoje, elas são desempenhadas nas organizações por 2 grupos de executivos. De um lado, os especialistas em RH, que atuam como consultores internos, e de outro, os gerentes de linha, gerentes, supervisores etc., que estão envolvidos diretamente nas atividades de RH por serem responsáveis pela utilização eficaz de seus subordinados. Os gerentes de linha utilizam um tempo considerável na gestão de pessoas, em reuniões, conversas individuais ou grupais, telefonemas, e-mails, solução de problemas e definição de planos futuros. Todo gerente de linha é responsável se a produção cai ou se a máquina falha e prejudica a produção. Da mesma maneira, ele também deve cuidar pessoalmente do treinamento, desempenho e satisfação dos subordinados. Fatores condicionantes de gestão de pessoas. Os fatores condicionantes de gestão tratam de como as pessoas irão ter seu desempenho dentro de uma organização, e o modelo de gestão adotado pela mesma poder ser determinado tanto por fatores internos como externos. Fatores internos. Tecnologia adotada. O desempenho do funcionário dependerá neste fator essencialmente do ritmo de máquinas e da tecnologia adotada. Estratégia de organização do trabalho. Este fator tem por objetivo buscar o comportamento exigido pelo trabalho. Como exemplo, pode-se tomar as máquinas. Um operário de máquinas deverá trabalhar de acordo com tal serviço, e para que este trabalhe dessa determinada maneira, temos a estratégia de organização do trabalho. A cultura organizacional. Torna-se evidente que toda organização tem sua cultura organizacional, e esta é bem visível em nosso dia a dia. Como exemplo, temos os engenheiros, que são mais valorizados que motorista de ônibus, fazendo assim com que se caracterizem cada vez mais as diversas culturas organizacionais. Estrutura organizacional, considerado um fator interno muito importante dentro da organização, que traz detalhes de fundamental importância para um bom rendimento e aproveitamento dos recursos. A estrutura pode ter, assim, 2 tipos distintos: a departamental, que implica em um modelo igualmente segmentado e restrito, e a matricial, por negócios ou redes. Fatores externos.
Os fatores externos podem ser considerados outro ponto de grande importância para a organização, pois ali são definidas as competências e os perfis organizacionais exigidos para os determinados negócios. É através da análise dos fatores externos que se consegue obter informações do andamento da organização, além de receber do meio externo o feedback necessário para saber se realmente o que está sendo feito está atendendo de maneira eficiente à demanda existente. Além disso, as mudanças influenciam diretamente a organização, devendo esta estar preparada para sofrer mudanças que venham a melhorar a organização em que se está inserido. Relação com os outros sistemas de organização. Para facilitar tanto o estudo deste relacionamento, abordaremos as organizações, grupos e pessoas como classes de sistemas abertos em contínua interação com seus respectivos ambientes. Devemos então falar do conceito de interação com seus respectivos ambientes. O conceito de sistema aberto tem sua origem na biologia em vista do estudo dos seres vivos e de sua dependência e adaptabilidade ao meio ambiente, tendo invadido rapidamente outras disciplinas científicas, como psicologia, sociologia, e chegado à administração. O sistema aberto descreve as ações e interações de um organismo vivo dentro de um ambiente circundante. Assim, em biologia, o desenvolvimento e crescimento de um organismo iniciam-se com a fertilização da célula, que depois se reproduz, por intermédio da nutrição, sempre por meio de ações e interações com seu ambiente. Utilizamos o conceito de sistemas porque nos permite uma maneira mais abrangente e contingente de abordar a complexidade das organizações e a administração de seus recursos. Esse conceito visualiza não só os fatores ambientais, internos e externos como um todo integrado, mas também as funções dos subsistemas que o compõem. Apesar do fato de as organizações serem complexas, esse conceito permite uma maneira de pensar que ultrapassa a complexidade e reconhece a natureza dos complicados problemas. O enfoque sistêmico em administração de recursos humanos pode ser desdobrado em 3 níveis de análise, a saber: a. Nível do comportamento social. A sociedade como um macrosistema permite uma visualização da complexa e intrincada sociedade de organizações e da trama de interações entre as organizações. Esse nível retrata o relacionamento da organização como uma totalidade com a sociedade maior. O nível social funciona como a categoria ambiental do comportamento organizacional. B. Nível de comportamento organizacional. A organização como um sistema visualiza a organização como uma totalidade e dentro da qual interagem seus componentes entre si com as partes relevantes do ambiente. O nível organizacional funciona como categoria ambiental do comportamento individual. C. Nível do comportamento individual. O indivíduo como um microsistema permite uma síntese de vários conceitos sobre comportamento, motivação, aprendizagem, etc., e melhor compreensão da natureza humana. Este nível retrata o comportamento das pessoas e grupos distintos na organização. O contexto da RH, gestão de pessoas, nos sistemas de organização. O contexto da RH é, ao mesmo tempo, dinâmico e imutável. A primeira característica desse contexto é a complexidade. A maneira como pessoas e organizações se relacionam entre si para realizar a tarefa organizacional varia de uma organização para outra. Algumas organizações caracterizam-se pela visão democrática e aberta na maneira de tratar as pessoas, enquanto outras ainda se mostram paradas no tempo e no espaço, adotando políticas ultrapassadas e retrógradas. A segunda característica é mudança. O mundo está passando por grandes mudanças e transformações nos aspectos econômicos, sociais, tecnológicos, culturais, legais e demográficos. E essas mudanças e transformações ocorrem de modo cada vez mais veloz e imprevisível. A velocidade da mudança, cada vez maior, não é nem de longe acompanhada pelas organizações, pois estas tardam a incorporar as mudanças que ocorrem a seu redor em seu comportamento e em sua estrutura organizacional. O problema é que muitas organizações não têm a menor noção de que o mundo mudou e elas se esqueceram de mudar. Estas duas características afetam o relacionamento das pessoas em todos os outros sistemas de organização, pois afeta como os processos são compreendidos pelas pessoas.
Vale considerar que toda organização necessita de um sistema de gestão de pessoas capaz de facilitar e integrar as pessoas que a compõem todos os outros sistemas de organização com a finalidade de obter melhores resultados.